Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o André Godoy, esse aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 6 de abril de 2025, domingo. Bom domingo para você. Bom, eu tenho recebido algumas mensagens aqui me perguntando a respeito do Banco Master. Se você foi uma dessas pessoas que enviou a mensagem, fique tranquilo, eu não postei, não tornei pública nenhuma dessas mensagens. Não vou citar nomes aqui. Mas algumas pessoas me enviaram mensagem perguntando o que está acontecendo, o que vai acontecer, se em caso de elas terem investido, se o dinheiro delas será recuperado ou não, se o banco quebrar, como é que vai ser, né? Bom, eu confesso a você que eu não estava prestando atenção nesse caso do Banco Master, não estava nem sabendo da existência dele, para ser sincero com você. Daquilo que eu apurei, daquilo que eu constatei, tudo bem que foi uma apuração, confesso que bem rápida, bem superficial, não dediquei muito tempo a isso, mas acho que dediquei o tempo suficiente para entender o que está acontecendo, certo? A história é a seguinte: o Banco Master é um banquinho pequeno, que desses bancos que saem por aí oferecendo milagres para os investidores. Então era um banco famoso no mercado varejista, bancário, por oferecer taxas tipo 150% do CDI, etc. E é claro que qualquer pessoa minimamente sensata entende que existe algo meio estranho numa história como essa. Um banco irrelevante, um banco insignificante, de repente sai por aí se dispondo a pagar 150% do CDI para você. A troco de quê? Dos seus belos olhos? Né? O que acontece é o seguinte, como todo bom banco no Brasil, detalhes ainda estão dentro da caixa preta, ninguém sabe direito o que aconteceu, para onde foi o dinheiro, etc. Mas tudo indica, tudo indica que o Banco Master ele era uma espécie, ou é uma espécie de esquema de Ponzi. Né? Você vai lá, deixa o seu dinheiro, ganha 140% do CDI, e aí para pagar você, ele conta com a entrada de um novo cliente cujos recursos serão usados para pagar o seu eventual resgate da sua aplicação. E assim vai. É uma pirâmide, basicamente. O que acontece? Sendo isso verdade, porque, de novo, infelizmente, essas coisas, elas no Brasil, elas não são muito transparentes, né? Mesmo nos Estados Unidos não é mais. Então é uma caixa preta, ninguém sabe direito se realmente é ou não. Agora, o fato é que não é normal alguém pagar 140% do CDI, certo? Onde o banco vai investir esse dinheiro para poder te pagar 140% do CDI, certo? É uma coisa, ele vai ter que, se ele investir em alguma coisa, se é que ele vai investir em alguma coisa o seu dinheiro, ele vai ter que investir em alguma coisa de um risco maior para ele poder te pagar mais juros. Seja como for, o próprio Banco Master ele começou a usar nas suas peças publicitárias o seguinte argumento de vendas: ah, não se preocupe. Não se preocupe com o fato de que nós estamos pagando 140% do CDI. Sabe por quê? Porque se nós quebrarmos, você vai recuperar o seu dinheiro através do Fundo Garantidor de Crédito. Então pode investir aqui. Os caras usaram isso nas propagandas deles. Os caras usaram o Fundo Garantidor de Crédito como um argumento para que pessoas comprassem os CDBs deles, os papéis deles, correndo altíssimo risco. Quer dizer, é você induzir as pessoas a correr um risco maluco na esperança de que você vai ser salvo pelo Fundo Garantidor de Crédito. Repara que aí nós temos dois grandes problemas. Né? Primeiro, o banco ter a cara de pau de fazer uma coisa dessa. Ah, não, invista comigo, porque se eu quebrar, o Fundo Garantidor te paga.
Em segundo lugar, cara de pau e canalice do cliente, do cara que foi lá botar o dinheiro no banco, atraído por uma peça publicitária dessa natureza. Ah, eu vou botar meu dinheiro lá porque se der ruim, tudo bem, fundo garantidor de crédito me devolve meu dinheiro e eu saio numa boa, com uma bela, numa taxa de juros, de uma renda aí, mensal. Pois bem, só que acontece o seguinte, assim foi feito, a publicidade foi assim, um monte de, e eu não diria nem aqui, só fazendo um parênteses, né, eu não diria nem que essas pessoas que investiram seu dinheiro no Banco Master, eu não diria que elas são vítimas, eu diria que elas são canalhas. Um monte de canalhas foi pôr o seu dinheiro lá no Banco Master e a coisa enroscou. Agora parece que os números vieram à tona e o banco está quebrado. Não sei se já entrou em liquidação pelo Banco Central ou não, não sei, mas a coisa está bem feia. Porque o que acontece? Como muita gente foi botar dinheiro no Banco Master, então, se hoje o Fundo Garantidor de Crédito fosse honrar os compromissos do Banco Master, o Fundo Garantidor de Crédito deixaria na mesa 50% do seu patrimônio. O Fundo Garantidor de Crédito ele não é uma empresa, ele não é um governo. O Fundo Garantidor é uma empresa, ele é um consórcio de bancos privados, basicamente. É uma espécie de uma seguradora. Você pode enxergar o Fundo Garantidor de Crédito. Veja, o que eu vou falar agora é uma analogia, tá? Não é exatamente assim. Mas, para simplificarmos aqui a nossa conversa, enxergue o Fundo Garantidor de Crédito como uma seguradora. Se você é um banqueiro, você tem um banco, você vai lá, faz um acordo com o Fundo Garantidor de Crédito, assina lá um contrato, paga lá o seu prêmio da sua pólice de seguro e você vai proteger os seus clientes em até 250 mil reais. Então, repito, o Fundo Garantidor de Crédito é uma instituição privada que atua como uma seguradora. O que acontece com uma seguradora, por exemplo, quando acontece uma tragédia ambiental, tipo o que houve no Rio Grande do Sul, né? Ou quando acontece um tsunami, o que acontece com ela é que ela provavelmente vai quebrar. Se ela for honrar tudo que ela assumiu, ela provavelmente vai quebrar. E com o Fundo Garantidor de Crédito não será diferente. Eu não digo que ele vá quebrar, mas, de novo, se ele for honrar todos os calotes que aparentemente o Banco Master vai dar, o Fundo Garantidor de Crédito vai perder 50% do patrimônio líquido dele. Então, aí vem uma grande lição. Falando agora com você que me escreveu perguntando sobre o Banco Master. Se você me perguntou isso por curiosidade, bom, está aqui respondido. Agora, você me perguntou porque você tem dinheiro lá, eu vou te falar uma coisa. Se prepara. Se prepara porque se você quis dar uma desperto, achando que o Fundo Garantidor ia honrar esses compromissos, você não levou em conta o fato de que o Fundo Garantidor de Crédito não é o governo, ele não tem uma impressora para imprimir dinheiro à vontade. Ele tem um caixa limitado e se os compromissos dele ultrapassarem aquele caixa, ele mesmo também pode quebrar. O próprio Fundo Garantidor de Crédito pode quebrar. E mais, não pense você que se forem te devolver o dinheiro, não pense que você vai chegar lá segunda-feira, amanhã, e o teu dinheiro vai estar esperando por você na boca do caixa. Isso é um processo que vai ter que passar pela justiça. E isso vai demorar anos, muitos anos mesmo. Então, fica aqui uma lição para todos. O Banco Master, ele é a prova, ele é mais uma prova de que todas as regulamentações do governo na indústria bancária, elas não servem para absolutamente nada. Parece que o cara que é dono do Master é um bam lá em Brasília, é amigão de todo mundo. Eu não lembro agora o nome do cara. Eu nunca vi o nome do cara, primeira vez na vida. Não conhecia ele. Nem de ouvir falar. Mas parece que é um cara muito bem conectado com políticos e etc e tal. E assim, é o que você precisa hoje em dia para ser dono de um banco, né? Você precisa ser amigo de senador, de deputado e tal. Houve uma época em que você não precisava de nada. Houve uma época em que para você montar um banco, você chegava, pintava um letreiro em cima do seu imóvel e escrevia banco. Acabou. E ia lá botar o dinheiro no seu banco quem quisesse. Só que como os grandes da indústria não gostam de concorrência, então ao longo dos anos foram se criando muitas regulamentações que, como você pode observar, pelo próprio caso Master, não serve para nada.
Por quê? Porque quando o cara é enrolado, ou porque ele é burro, ou porque ele é vigarista, ou o que quer que seja, adeus, ele vai fazer besteira e é isso aí, certo? Mesmo ele tendo autorização do governo, mesmo ele tendo uma carta patente para ter um banco. Quanto aos investidores, honestamente não tem um pingo de pena, porque quem vai lá aplicar 150% do CDI, inspirado numa peça publicitária de que, se quebrar o fundo garantidor me devolve o dinheiro, desculpa, merece se ferrar, merece perder as cuecas, para deixar de ser canalha, pra deixar de querer ser espertinho, certo? E também é uma lição para o próprio fundo garantidor de crédito, né? Diz o ditado, quem dorme com criança acorda mijado, né? Então, o fundo garantidor de crédito também não sei o que deu na cabeça dos caras de se meterem a fazer negócio com um banco master. Que raios é isso, né? Enfim, a coisa vai mal para eles, agora a coisa vai mal também para o fundo garantidor de crédito, que também está com a faca aqui no pescoço. E é isso aí, certo? Eu arrisco um palpite como é que isso vai terminar. Vai terminar que ninguém vai receber nada. Muito provavelmente. E é isso aí, certo? O Ministério Público já se envolveu na história, enfim, tá uma bagunça danada. É isso. É disso que se trata o caso do Banco Master, né? E se você é um desses investidores, faça o voto de que você nunca mais veja o seu dinheiro para você deixar de ser idiota, para você deixar de ser fominha, para você deixar de achar que só você no mundo é esperto, todo mundo é trouxa. Certo? É isso, pessoal. Um abraço para você. Bom domingo.